O Lula anda muito preocupado, ele está fissurado, na verdade, nessa história da popularidade dele. Ele acha que a popularidade dele vai derivar da economia, vai derivar da capacidade do governo de gerar emprego, de gerar renda, e isso sempre foi verdade, né? Isso é uma máxima meio inexorável. Política e economia andam muito juntas em razão do fato de que, para presidentes serem populares e terem capacidade de se reeleger, a economia tende a estar bem. Mas eu chamo a atenção para um fator que é muito novo e que eu acho que ainda não está suficientemente estudado, nem em livros que se debruçam sobre essa questão da polarização política, que é um certo descolamento da percepção econômica da avaliação dos governos. E isso já acontece aqui no Brasil. Ano passado foi um ano em que a economia bombou e foi muito acima de qualquer previsão, então foi um ano ali totalmente positivo, em que os próprios agentes do mercado, que eram muito céticos, pessimistas mesmo em relação ao Lula, ao Haddad, ficaram otimistas no final. Se aprovou uma reforma constitucional, a economia cresceu acima da expectativa, a inflação ficou dentro da meta, juros começaram a baixar, empregos foram gerados, e ainda assim, o que o Lula tem de popularidade é muito parecido com o que ele tinha lá na largada, lá quando ele foi eleito no segundo turno. Nos Estados Unidos, mesma coisa, o Biden está indo bem, é um governo em que a economia está indo bem, mas o Trump é franco favorito. Então, isso tem que ser mais bem estudado, porque a gente está vivendo uma era em que não necessariamente vale aquele bordão, a economia estúpido, nem sempre. Então, me parece que o governo vai ter de pensar e usar outras ferramentas para, se quiser, quebrar essa polarização. Me parece que só a economia não dá mais conta de resolver a equação. Parece ter aí uma disputa por narrativas, uma disputa, inclusive, por questões que vão além da economia, que dizem respeito à política internacional, dizem respeito a questões religiosas, a questões comportamentais, em que o governo ainda patina e tem dificuldade de falar com um público diferente daquele que elegeu o Lula. Então, só a aposta, vamos fazer bombar a economia, não me parece ser suficiente para quebrar essa bolha que vai contra o Lula. Eu acho que eles vão ter de pensar para além disso.